Olá pessoal, para vocês que estão me vendo aqui agora, saiba que essa nossa live é a última live do projeto de leitura conjunta sobre a leitura do livro Moby Dick. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a finalização da leitura do livro, como foi para mim a experiência de fazer a leitura conjunta com vocês e também vou falar qual será o próximo clássico que nós vamos ler juntos e quando será. Então não saiam daí, vamos dar só mais 2 minutinhos para o Instagram enviar a live para mais pessoas. Enquanto isso eu vou anotar aqui a temática da nossa live, tá? Não saia daí, principalmente se você quiser fazer a leitura do outro livro com a gente, tá? Vamos lá, vamos botar aqui para todo mundo saber do que se trata. Última live de Moby Dick. Pronto. Então vamos. Gente, então vamos começar, né, falando da nossa leitura conjunta desse ano. Na verdade, vamos fechar a leitura, né, conjunta. Para quem não sabe, nós fizemos esse ano de 2020 mais uma leitura conjunta aí dentro do meu canal. E o livro escolhido para a leitura conjunta desse ano foi o livro Moby Dick do Herman Melville. Isso mesmo, esse livro aqui, ó. Essa foi a edição que eu escolhi para fazer a leitura conjunta, foi o meu livro, mas é claro, outros participantes escolheram outros livros, também não tinha problema nenhum. A gente fez a divisão, eu disponibilizei o cronograma com toda a organização do projeto de leitura conjunta, que por sinal ainda está disponível aí na bio do meu Instagram. Esse daqui foi o cronograma, ó. Na época o meu canal ainda se chamava Bookman, porque foi há 4 meses atrás, e a gente fez a leitura do livro, né? Eu lembro que na época muitas pessoas, né, como estávamos aí ainda no início da pandemia, falou que não vou fazer a leitura porque vai ser difícil, né? É um livro denso, é um livro clássico, enfim, estou muito apertada. E por conta disso eu fiz a divisão, né, a meta semanal bem curtinha, dava em torno de 3, 4 livros 4 páginas por dia. Então tiveram alguns participantes, por exemplo, que cumpriram a meta semanal toda no final de semana, né? Então não lia durante a semana e deixava para fazer a leitura no sábado. E ainda assim era uma leitura bem curta, porque eram poucas páginas. É tanto que o livro nós lemos em 4 meses, demorou bastante mesmo, né? Mas chegamos ao fim. E confesso para vocês que a leitura desse livro me surpreendeu muito, né? Apesar de eu já saber a história do livro, da aventura do livro, como a maioria das pessoas já sabem também, né? Já tem essa sensação de que já conhece a história de Moby Dick, que já viu o filme, que já viu um desenho, que já viu qualquer coisa, que já ouviu alguém falar e aí não se sente interessado em fazer a leitura da obra original. Confesso para vocês que para mim assim foi muito surpreendente o livro. Nossa, ele é simplesmente fantástico. E hoje eu consigo dizer que eu entendo um pouco por que o autor Herman Melville foi incompreendido, né? Tanto que esse livro na época ele não foi bem vendido, né? Acho que foram em torno de 3.000 cópias só, né? Então o autor não teve o reconhecimento da obra em vida, né? Então o livro Moby Dick só foi ter essa repercussão de grande obra depois da morte do Herman Melville, né? E lendo o livro eu percebo que muito do que ele queria dizer estava bem por debaixo da história, né? Da aventura ali. E como em vários outros livros clássicos, esse é um daqueles livros cebolas, sabe? Que tem várias camadas. E que por ser clássico também existem infinitas possibilidades de interpretação. E eu acho que isso acaba tornando o livro um pouco incompreendido. Então ele tem um quê de... Ele é um livro em prosa, mas tem poesia. Ele é um livro de ficção, mas tem também um quê de documentário. Então eu acho que um pouco disso deixou o livro um pouco incompreendido na época, né?
mas é simplesmente um livro fantástico. E para mim, eu considero o livro mais difícil que eu li, apesar de não ter sido o maior livro, né, o livro mais denso. Ele realmente para mim foi um livro de leitura bem difícil, porque eu realmente percebi que ele é muito mais profundo do que eu posso compreender, e eu utilizei alguns textos de apoio, né, para me ajudar. Refleti muito sobre a leitura do livro, também fiz muita analogia com o que estamos vivendo agora nesse momento, porque tem muita relação, pelo menos para mim. E também precisei vencer muito os momentos de leitura mais densa, de leitura mais arrastada, como por exemplo dos capítulos de cetologia, que eram capítulos que não me interessavam muito. Então precisei muito vencer essa resistência para chegar até ao fim do livro, da leitura, e realmente, apesar de tudo isso, considerar a leitura do livro realmente maravilhosa, um livro fantástico que com certeza eu preciso reler em outros momentos para captar, né, conseguir me aprofundar mais nele, né? Então vamos lá. Nós vamos falar agora da parte final do livro, né? Basicamente nós paramos aqui na página 451 e nós vamos falar um pouco a partir dessa página. Falar para vocês que eu não vou me adentrar em todos os capítulos, né? Porque ainda como é uma parte mais densa e eu ainda vou falar sobre outro projeto de leitura que nós vamos fazer, eu vou pular um pouco mais e vou realmente focar naquilo que mais me chamou a atenção desse momento final, né? Então, falando sobre isso, um capítulo que me chamou muito a atenção foi um capítulo que tem como título, se eu não me engano, Carpinteiro. É isso mesmo, Acabe o Carpinteiro, que é quando o capitão Acabe acaba pedindo para o carpinteiro do navio Pecode fazer uma nova perna para ele, já que aquela que ele usava acabou que em um determinado momento ali no navio acabou que se perdeu, enfim, não estava funcionando direito, e ele acaba pedindo para fazer uma nova perna para ele, né? E o carpinteiro faz. Foi uma parte bem interessante, essa parte dessa construção dessa nova perna para ele. E também teve um capítulo em que Acabe tem uma conversa muito interessante com Starbuck, que é quando Starbuck o alerta de que o óleo do navio está se perdendo. E que, portanto, eles precisam parar e dar uma atenção para aquilo, fazer um reparo, enfim. Só que o Acabe ele está super focado ali na caça a Moby Dick, e ele já tem traçado na cabeça dele toda a rota que ele precisa percorrer, o tempo que ele vai gastar para fazer isso. Então ele não concebe perder tempo fazendo isso, né? Só que o Starbuck ele alerta que não tem como não fazer isso, né? Afinal de contas é o óleo do navio que está vazando. E depois de muita discussão ele realmente cede e acaba assim permitindo uma parada, né? Uma atenção de toda a tripulação para aquilo ali. Logo em seguida a gente entra em um capítulo que tem como título Quequeque e Seu Caixão. E esse foi um capítulo que me chamou muito a atenção, porque o nosso querido Quequeque, né, que é o amigo do Ismael, chega em um determinado momento que ele teve alguma coisa lá, eu não me lembro bem, mas que fez com que ele ficasse bem doente, ele foi ficando magro, assim, já estava quase tido como morto, e acaba que ele pede que faça o caixão dele, né? Então ele chama o carpinteiro do navio e pede que faça o seu caixão. E o carpinteiro vai lá, né, mede ele, pergunta como ele quer tudo direitinho, faz o caixão dele. Ele vai e entra, experimenta o caixão, né, vê tudo que ele quer colocar lá dentro. Então, coloca uns biscoitos, né, enfim, coloca lá o Deus dele, enfim, arruma tudo. E quando ele fecha o caixão, aí ele de repente tem um estalo, abre o caixão e fala: não, mas não é hora de morrer. É como se ele decidisse, né, e tivesse esse poder de decidir quando quer morrer. E de fato, tem uma passagem muito interessante que ele fala sobre isso, onde ele fala assim: em um momento crítico, lembrara-se de uma pequena obrigação que havia ficado pendente em terra.
É como se ele sentisse que, olha, eu ainda tenho uma coisa para fazer aqui, portanto, eu decido não morrer agora. E ele depois fala que a vida tem disso, né? A vida e a morte tem disso. Que a pessoa, em certas circunstâncias da morte, ela pode sim decidir, né, se vou morrer agora ou se vou ficar presa a isso, porque ainda preciso resolver determinadas coisas, né? E foi muito interessante, porque o que ele decide isso e de fato ele não morre naquele momento, né? Ele volta assim. E uma coisa muito interessante desse capítulo também é que ele, como ele era todo tatuado, ele decide passar para aquele caixão, né, todos os desenhos que estavam em seu corpo, como se ele precisasse deixar o registro daquilo que para ele era como se fosse um enigma, né, do mundo. Muito interessante também essa parte. Depois a gente entra em um capítulo que tem como título O Pacífico, onde tem uma apresentação pelo nosso narrador, que é o Ismael, do que significa o Pacífico, né? Que em um momento de contemplação, de observação, como ele sempre fez ao longo do livro todo, ele observa o Oceano Pacífico e se impressiona com a beleza, com a tranquilidade do que aquilo, né, significa, da paz que aquilo traz, só que na verdade que aquilo não é bem uma paz, né? Porque o oceano tem muito a oferecer e é como se fosse uma máscara, né? Que todo o perigo estava justamente ali. E ele também fala que o Pacífico ele não foi capaz de acalmar nem o Pacífico foi capaz de acalmar o Capitão Acabe, porque nem essa visão maravilhosa e toda aquela sensação que todo mundo tinha diante do Pacífico tornou o Capitão Acabe ou o fez refletir sobre alguma coisa, né? Então foi uma passagem bem interessante. Depois a gente entra em um capítulo que tem como título O Ferreiro. E esse capítulo é muito interessante, porque nesse capítulo o Capitão Acabe, ele decide fazer um novo arpão para ele. A gente já vai se aproximando aí da batalha final, então a gente vai percebendo uma preparação para esse momento, né? E o Capitão Acabe, ele decide fazer um novo arpão com o melhor ferro, com os melhores materiais, enfim. Ele chama o ferreiro e pede que faça tudo isso, né? E em determinado momento o ferreiro fala que precisa, ele chama de temperar, né? Temperar o ferro na água do oceano. E o Capitão Acabe fala que o arpão dele não será temperado com a água do oceano. Aí ele chama os 3 pagãos do navio, pede que eles tirem um pouco do seu sangue e diz que o arpão dele será temperado, ou seja, será moldado ali no sangue dos 3 pagãos. E tem uma passagem muito interessante que ele fala que o arpão dele não foi abençoado em nome de Deus, né? Assim, e sim em nome do diabo, como se fosse mais ou menos isso. Então aí a gente já começa de novo a reforçar mais esse tom misterioso, esse tom maligno que tem a história, né? E tudo que envolve o Capitão Acabe também, né? Aí depois a gente vai andando, né? E eu vou pular aqui 2 capítulos que não me chamaram tanto a atenção. E aí a gente chega em um capítulo bem interessante que tem como título O Pecode encontra o Solteiro, que é um outro navio. E é muito interessante porque esse navio chamado Solteiro é um navio que está super de boa, a tripulação toda festejando, todo mundo super feliz porque conseguiram realmente pegar o que tinham que pegar naquela viagem, o óleo da baleia, enfim, tá todo mundo de festa, né? E enquanto isso o Pecode está com o seu objetivo de pegar Moby Dick. E em determinado momento o Capitão Acabe chega, como ele sempre faz com todos os navios que ele encontra no meio do trajeto, e pergunta: vistes a baleia branca? E aí o capitão do navio Solteiro, que é super alegre, falou: não, apenas ouvir falar dela, mas eu mesmo não acredito nela. E aqui a gente tem mais esse enigma que envolve a baleia Moby Dick, né? Aquele negócio de que todo mundo fala, mas que nem todo mundo vê. É aquela coisa, aquela baleia que está submersa no meio das profundezas, mas que de vez em quando vem à superfície. Então envolve muito um mistério, né? Que a gente pode fazer uma analogia com muitas coisas da vida, né? O mistério da vida, enfim. Então é mais ou menos isso.
Moby Dick é aquela baleia que todo mundo sabe, todo mundo ouviu falar da força, mas que ninguém vê. E de fato, até então nós já estamos aqui no final da história, a gente já ouviu falar muito dela, muito das cachalotes, mas até agora ela não apareceu na história, né? Então, depois desse capítulo, a gente entra aí em uma parte muito interessante, que já é uma parte que já vai chegando aí próxima à batalha e que já fala muito do que vai significar esse momento, né? Que é justamente o capítulo A Vigília da Baleia, onde o Fedallah, ele conversa com o Capitão Acabe e ele fala que teve um sonho e fala um pouco do que ele viu naquele sonho, né? Do que seria mais ou menos um presságio, né? Da batalha final. E ele fala de 3 coisas bem interessantes. Ele fala que, primeiro, no sonho dele, ele iria morrer antes do Capitão Acabe. Segundo, que nessa batalha final teriam ali 2 carros fúnebres e que um carro fúnebre seria concebido por mãos não mortais e que um seria de madeira. Olha que interessante. Aqui ainda não tem muito significado, me chamou a atenção, mas só depois, lá no final da história, a gente percebe como essa passagem aqui se casa perfeitamente com o final da história e é assim fantástico, né? Então aí a gente segue um pouco mais, não sei se tem mais alguma coisa interessante por aqui, acho que não. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Esse mosquete, o que é esse mosquete mesmo? Deixa eu me lembrar do que significa. Ah, tá. E depois a gente tem alguns capítulos falando um pouco sobre como a natureza estava o tempo inteiro avisando para o Pequod, para a tripulação, que aquela viagem era uma loucura, né? Então, tinha tempestades, enfim, os aparelhos lá quebram, bússola, esse mosquete, que é um tipo de aparelho também que dá ali a localização, enfim, tudo vai quebrando, tudo vai colocando um empecilho a essa viagem. Mesmo assim o Capitão Acabe segue com seu objetivo e vira e mexe uma pessoa ou outra, né, principalmente o Starbuck, vai dizendo para ele, olha, você não está percebendo os sinais, essa viagem é uma maldição, vamos acabar com isso, vamos voltar, né, para o nosso local. Então, assim, só mostrando como realmente tudo estava apontando para fazer com que ele realmente tomasse uma decisão diferente daquela que ele estava querendo seguir, né? E nos mostra também como muitas vezes na nossa vida isso acontece também, né? Da gente ter vários sinais e ao mesmo tempo a gente ainda assim insistir várias vezes, né? Deixa eu ver aqui, se a agulha fala mais ou menos da mesma coisa. Depois a gente tem um capítulo que tem como título A Boia de Salvamento. Nesse capítulo, ele fala um pouquinho sobre um tripulante do Pequod que acaba que cai lá no navio por algum motivo. E eles jogam o que eles conheciam como a boia de salvamento, né? Que é tipo, eu entendi, tipo um barril assim. Eles jogam, só que nesse momento, acho que por falta de uso, a boia não funciona e o rapaz acaba que morre. E depois disso eles decidem fazer uma nova boia de salvamento. Só que não tinha mais madeira no navio para fazer isso. Então o carpinteiro resolve justamente usar o caixão do quequeque como boia de salvamento. E ele fala que vai colocar 30 cordas, né, naquele caixão de salvamento, naquela boia, e que ali 30 pessoas poderiam se segurar e se salvar da batalha final, né? Enfim, daquilo que ele já previa que seria o fim de todos os tripulantes do Pequod. Então é mais ou menos isso, né? Ele fala que não acredita muito que vai dar certo, mas acaba colocando, né? E aí depois a gente tem um capítulo muito interessante, gente, assim, que me deixou muito emotiva até. Foi uma parte bem forte do livro, que foi quando o Pequod encontra o navio Rachel. E depois ele vai aparecer no final da história, porque o que acontece? Esse navio, ele se aproxima do Pequod e faz uma solicitação, né? Ele solicita, ele pede, e aí o capitão vem até o Pequod pedir ao Pequod que se junte a ele na busca
por alguns de seus tripulantes que haviam se perdido justamente na batalha contra Moby Dick. Olha que coisa. Então, o Acabe ele pergunta para o capitão se ele viu a Moby Dick. Ele fala que sim, que travou uma batalha com ele 1 ou 2 dias atrás e que um bote tinha se perdido e que, portanto, eles estavam ali desesperados atrás dos seus tripulantes. E é engraçado que em determinado momento alguém se questiona, nossa, mas por que ele ainda está atrás, né? Já não é óbvio que esse bote foi destruído pela Moby Dick? E o capitão fala que não vai desistir, porque afinal de contas quem estava naquele bote era um de seus filhos. E que era justamente por conta disso que ele estava ali, convidando aquele navio, solicitando, implorando para que eles se juntassem a eles e perdesse aí no seu trajeto original 1 ou 2 dias para, juntamente com ele, procurar o seu filho. Só que o capitão Acabe, né, entende realmente a gravidade da coisa, entende a seriedade, só que fala que não pode deixar a sua missão, não pode abandonar a missão, ele já está próximo de atingir a Moby Dick e que, portanto, ele não iria ajudar aquele navio, aquele capitão a encontrar o seu filho. E aí segue a sua jornada, né? Então essa foi uma parte assim que foi muito chocante. Inclusive no final ele termina assim: o Rachel, né, chorava por seus filhos, pois estes já não existiam. Basicamente dizendo que de fato, né, o filho daquele capitão já havia morrido, porque realmente na batalha com o Moby Dick tinha destruído aquele bote. E aí logo em seguida a gente entra aqui, deixa eu ver. Esse capítulo não é muito interessante. Tá, mas aí a gente entra em um capítulo assim, que vou até mostrar para vocês como foi que eu fiz, porque esse para mim foi o capítulo mais interessante de toda a leitura do livro. Eu li várias vezes, eu até marquei aqui, eu circulei. Que é o capítulo que tem como título A Sinfonia, a conversa entre o Acabe e o Starbuck. Mais uma conversa que eles tiveram aí, né? Mas nesse momento eu percebi um outro Acabe, né? Ele fica em determinado momento olhando para o Pacífico, né? Observando tudo aquilo, e a gente tem aí um pouco da história dele, né? Da história de vida dele, quantos anos ele tem, quantos filhos ele tem, a idade dos filhos, a esposa, e de como ele deixou a esposa para seguir esse rumo aí, essa vida, essa luta, né, por essa vingança, né, ou seja, pela busca da Moby Dick. E como ele se questionava muitas vezes sobre se tudo aquilo valia a pena, sabe? Ele fala sobre isso e em determinado momento ele fica bem arrependido, é como se ele tivesse assim, eu estou muito arrependido de ter largado toda a minha vida, minha esposa, minhas filhas, nessa luta, né, nessa vingança, só que por outro lado eu não posso mais sair disso. É como se eu dissesse assim, não dá mais para desistir. Em determinado momento o Starbuck, ele pede, fala, então vamos, né, aproveita, deixa, fala, então vamos desistir, vamos parar com isso agora e vamos retornar. E aí ele volta em si e fala que não, que ele precisa completar aquilo. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma passagem que ele falou sobre essa contemplação de si e a contemplação dos que ele ama através do olho humano, né? Então, ele em determinado momento olha para Starbuck no fundo dos olhos dele e fala assim: deixe-me contemplar um olho humano. É melhor do que contemplar o mar ou o céu, melhor do que contemplar Deus. Em nome da terra verdejante, em nome das lareiras acesas, este é o espelho mágico, homem. Vejo a minha esposa e o meu filho em teu olho. É uma passagem que ele fala dessa importância, né, do contato olho a olho, desse olhar, dessa importância de contemplar o olho humano, né, e me fez refletir muito sobre tudo que a gente vive hoje, sobre essa fragilidade que nós temos até de olhar nos olhos dos outros, né, de contemplar o olho humano, justamente para se reconhecer ali e reconhecer aqueles que a gente mais ama, né? Então aí acaba que em meio a essa contemplação chega o Fedallah, que é aquela pessoa que para mim
é o que coloca o Starbuck nesse caminho aí maligno, né, de ir em busca a Moby Dick e quebra todo esse clima, quebra toda essa reflexão e faz com que ele volte de novo ao seu objetivo da Moby Dick. E aí depois a gente chega aí nos 3 últimos capítulos, que são os capítulos da caçada final, né? Então é uma caçada de 3 dias, então a gente tem a caçada primeiro dia, a caçada segundo dia e a caçada terceiro dia. E aqui mais uma vez eu reforço para vocês aquilo que a gente já conversou lá no início em outras lives de como o Herman Melville coloca o 3 como tendo uma simbologia muito grande na história. Eu ainda não sei o que esse número significa de fato, mas eu sei que ele tem uma simbologia e uma força muito grande nessa história, porque aqui tudo é 3, né? Então uma viagem de 3 anos, uma caçada final de 3 dias, 3 arpoadores, 3 pagãos, né? Então tudo é 3. E realmente tem uma explicação bem grande. Então o que acontece é que em determinado momento alguém lá observa a Moby Dick, né? Percebe a corcova dela e aí começa a bendita perseguição. O que a gente percebe é que de fato o Fedallah ele é o primeiro a morrer, né? De fato como ele tinha previsto lá atrás e a morte dele é muito trágica, assim, porque a gente sabe que a Moby Dick ela tem vários arpões ali cravados no seu corpo, né? E acaba que o Fedallah ele se embola ali em um desses arpões, em alguma dessas cordas e fica preso ao corpo da Moby Dick. Então a Moby Dick vira e mexe, ela vai para o fundo do mar e emerge e tal. Então toda vez que ela sobe, enquanto os outros estão caçando, estão vendo o corpo do Fedallah, né? Então assim é bem trágico. E aqui a gente tem o primeiro carro fúnebre. O primeiro carro fúnebre que não é feito de mãos humanas é justamente a Moby Dick, que carrega o Fedallah, né? Enfim, depois a gente tem a explicação da morte, né, de como acabam os outros 2 botes, né, que é o do Flash e do Starbucks. Acaba que em determinado momento a Moby Dick ela dá um golpe lá e faz com que os 2 botes se encontrem frente a frente, se destroem ali. E fica aí por último o bote do Capitão Acabe, que é o último, né, a morrer. E a morte dele também é bem trágica, porque acaba que ele se embola lá na corda também. E nessa embolação, ele se embola, o arpão é lançado, ele fica preso, a baleia também já morrendo, vai para as profundezas e ela e ele têm o mesmo destino, os 2 se acabam, né? E no final das contas, de repente, acaba que o próprio navio Pequod se acaba também, porque ele vai se afundando ali e tem uma passagem interessante onde um dos tripulantes, né, que ainda morrendo, tenta erguer a bandeira da América, né? E tem aí uma referência muito grande a tudo que significa esse patriotismo, né, para eles. Então ele tenta ali erguer a bandeira, só que por outro lado vem um gavião, embola tudo e, enfim, acaba se afundando junto com o Pequod. É como se não tivesse jeito, né? Então afunda todo mundo ali junto. E resta apenas quem? O nosso querido Ismael, narrador da história, que é o único sobrevivente e que a gente vai saber que será resgatado, adivinha por quem? Nada mais, nada menos do que o navio Rachel, isso mesmo, o Rachel que estava ali ainda navegando em busca dos seus filhos perdidos, né? E a frase final do livro era Rachel, errante, que retrocedendo para procurar seus filhos perdidos, apenas encontrava um outro órfão. E assim acaba a história, né? Então o que a gente tem dessa história justamente esse enigma. Para mim esse livro é um grande enigma, né? Onde o significado principal dele está realmente por debaixo dessa aventura que todo mundo já sabe, né? Mas onde a baleia não significa baleia, onde o navio não significa navio, onde o oceano e o horizonte não significam de fato tudo aquilo. Então é muita simbologia, ele é muito profundo e dá muita pena ver que poucas pessoas
realmente entram de fato na história para fazerem uma interpretação mais profunda do que significa esse livro. Ele realmente, para mim, assim, é o meu topo de leitura, sabe? Quero muito reler em outros momentos. Agradeço muito a companhia de vocês no momento de leitura conjunta, porque, de fato, fazer a leitura conjunta foi um grande estímulo para mim, porque é um livro complicado. Confesso para vocês que os capítulos de cetologia me deixavam assim bem cansados e com muita preguiça. Era como se eu pensava assim, eu não preciso saber de tudo sobre todas as baleias do mundo, né, gente? Porque ele é muito minucioso e é justamente nesse momento da história onde se confunde um pouco de ficção com um documentário, sabe? Porque ele explicava coisas bem detalhadas da baleia, da caça-baleia, enfim. Mas realmente vale muito a pena mesmo, sabe? A história desse capitão, a forma como o Ismael conta, como ele narra a história, como ele é diferente do capitão, porque ele é esse ser que observa, né? Que está acima, que tem uma visão de horizonte diferente do Acabe, que tem uma única missão na vida, que é realmente ir atrás da Moby Dick, matar, se vingar. Então esse objetivo dele acaba fazendo com que ele tenha uma visão de horizonte muito diminuída e muito oposta do nosso querido Ismael, que é quem está narrando, que é quem está em cima e que observa tudo de uma forma bem diferente. Então a história toda é contada pelo ponto de vista dele. E é através desse olhar, dessa narrativa, que a gente vai entender tudo o que aconteceu naquela história, né? Que a gente vai entender por que foi que esse capitão, nessa ânsia de vingar, né? Nessa vingança que ele atribuía ao mal da vida dele, aquela coisa que era a baleia, e como ele usou de todas as estratégias para convencer todos os tripulantes de que sim, Moby Dick era a raiz do grande mal e de que todo mundo deveria aderir àquela causa e acabar com aquele mal. E os outros, que eram pessoas fracas e pessoas que não tinham uma reflexão muito grande, acabaram sendo convencidos. Alguns, né, ainda assim consideravam a loucura aquilo, mas no final das contas todo mundo aderiu a causa dele, e como todos seguiram isso e como todos foram destruídos por isso, né? Então assim, é uma história muito forte. A gente também tem uma comparação muito grande entre o Starbuck e o Acabe, né? Que o Starbuck faz sempre esse papel do bem, né? Que traz, que tenta puxar, mas que por outro lado ele não tem forças para se impor, né? Como se ele soubesse desde o início. Ele é essa força do bem que tenta convencer o Acabe daquilo, mas que por outro lado ele não se impõe, ele não usa dessa força para mudar o rumo das coisas, né? Então assim, muitas reflexões sobre a história. Queria muito ouvir de vocês que participaram, o que vocês acharam. Eu sei que muita gente não terminou, já recebi mensagens de colegas que falaram que não terminaram no prazo, que ainda estão lendo, mas que vão continuar, que vão finalizar o livro, que pretendem fazer isso ainda esse ano. E, portanto, quando vocês virem esse vídeo, por favor, não deixem de comentar, de me mandarem mensagem, falando o que vocês acharam da experiência de leitura conjunta, falando o que vocês acharam do livro, né? Se vocês têm alguma reflexão a acrescentar sobre os personagens, né? Sobre a construção dos personagens, sobre a história, né, dessa aventura, ou seja, esse grupo que está partindo em uma viagem, né? Porque a viagem também eu acho que tem uma simbologia, né? Eles estão saindo da civilização, indo em direção à natureza, em busca de alguma coisa. E no caso do Pequod, essa busca já tem esse objetivo traçado desde a saída, né? Então, o Acabe, que é o capitão desse navio, ele já sabia desde o início qual era o objetivo do Pequod, o objetivo dele. Então, assim, não deixem de comentar, tá? Eu quero muito ouvir vocês, quero ouvir o que vocês têm a dizer. E falando um pouco sobre o nosso projeto de leitura conjunta, eu sempre falo que a gente, toda vez que eu termino um, eu já coloco o outro, já para eu ir me programando, e também para dar tempo das outras pessoas pensarem, refletirem sobre se vale ou não a pena entrar, se já tem um livro, se vão providenciar, né?
Então vamos lá, eu pensei muito sobre o nosso próximo projeto de leitura conjunta, pensei sobre a data, pensei sobre o livro, tenho vários livros em mente, mas refleti muito sobre a questão da dificuldade dos livros para algumas pessoas, não de tamanho, mas muito mais de linguagem, né? O Moby Dick para mim foi um livro muito mais complicado de se ler do que Os Miseráveis do Victor Hugo, por exemplo, apesar dos Miseráveis ser bem maior. Então, pensando nisso, eu falar para vocês que eu tinha alguns livros em mente, então eu pensei em Don Quixote, que é um livro que eu quero muito ler, pensei em Guerra e Paz, do Tolstói, pensei em David Copperfield, que foi um livro que meu esposo leu recentemente, falou muito bem e me deixou com muita curiosidade, e também pensei no Conde de Monte Cristo. E confesso para vocês que analisando um pouco os livros, eu pensei muito e decidi escolher para o nosso próximo projeto de leitura conjunta o livro Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. É um livro que foi escrito há mais tempo do que o Moby Dick, mas pelo que eu li e pesquisei, ele tem uma linguagem mais acessível do que o Moby Dick, né? Ou seja, não tem essas passagens que às vezes tem no Moby Dick mais arrastada por conta de cetologia, enfim. Então acho que vai ser uma leitura mais tranquila, né? Assim, para aquelas pessoas que reclamam um pouco dos livros clássicos. Então, nosso próximo livro aí, que nós iremos ler de forma conjunta, será O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Lembrem-se de providenciar o livro original, tá, gente? A gente sabe que esses livros normalmente têm muitas adaptações. Ao longo aí dos dias eu vou mostrando para vocês algumas versões. Ainda não tenho o meu livro, ainda vou ter. Pretendo pedir, ganhar de presente, presente de Natal ou de aniversário, para a gente fazer a leitura no mês de janeiro, tá? Provavelmente será no dia 18 de janeiro, mas lá na frente eu confirmo para vocês, mas com certeza será no mês de janeiro. Então, só para voltar mais uma vez, nosso projeto Leitura Conjunta do ano de 2021 será em janeiro com o livro O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, e vocês podem, a partir de agora, já providenciarem o livro se quiserem entrar nessa comigo ou comprar o livro, ou pedir emprestado, enfim, tá bom? Então, um beijo, boa noite para todos e até a próxima.